Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou estar lendo a palavra do Senhor que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21, que diz o seguinte: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra, de sorte de que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor, quando ele estabeleceu a sua obra, ele sabia que o homem ele deveria escolher, né? Ele deveria fazer escolhas na sua vida, né? Assim somos nós todos os dias nós estamos debaixo de escolha, né? O que, né? Uma escolha, ela reflete muito na nossa caminhada, seja ela boa ou ruim. E quando um homem escolhe servir a Deus, ele escolhe ser, né, um homem dependente de Deus. Não é o homem, não é Deus que depende do homem. Deus nunca dependeu do homem para fazer a sua obra, muito pelo contrário. O homem, quando teve uma experiência com Deus, ele sempre entendeu que ele é um ser dependente. É um ser dependente de uma palavra de vida, é um ser dependente da presença de Deus, do conselho de Deus. E quando o Senhor cita aqui no livro de Timóteo, ele fala para Timóteo que ele tem que se consagrar, né? Aqui no versículo 1 ele diz assim: Tu, meu filho, né, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Paulo ele fala assim: olha, seja forte, né, no conselho de Cristo de Jesus, né, nas experiências que o Senhor Jesus Cristo havia deixado na terra. E Paulo era um servo muito religioso. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele dizia o seguinte, né: já estou crucificado e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Ou seja, era uma vida que morreu para o mundo, para as paixões do mundo, para aquilo que o mundo oferecia, o mundo, né, determinava como fonte de vida que ele vivia. Ele havia morrido. O Senhor, irmãos, quando ele trata conosco, ele trata de forma muito especial. Deus nunca vai colocar, né, em nós condições que nós não queremos seguir. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é um ser educado, né? Você quer fazer a minha obra? Aí o Senhor ele dá toda a condição, ele dá graça no momento que nós falarmos, ele vai dar graça quando, né, nosso coração estiver aberto em ouvir a voz do Senhor. Então, aqui nesse versículo que nós lemos aqui, Paulo ele fala o seguinte, né, que em uma grande casa, né, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de barro, né, de pau e de barro, uns para honra e outros porém para desonra. E o interessante, quando ele cita esse texto assim, ele tá dando uma comparação
né, de uma casa e que dentro dessa casa existe, né, os móveis, existe, né, aquilo que embeleza a casa, né? E ele cita o vaso. O vaso é para o uso e o bem, né, da casa. Só que ele fala aqui que pode existir vaso para honra e vaso para desonra, né? O que é um vaso? Vaso é só não um instrumento que o ser humano usa para encher de água ou colocar uma flor dentro, né? Ou plantar, né, uma planta dentro dele. O vaso também é usado, né, para moldar a casa, né, simplesmente para ficar em um ambiente de decoração. Mas aos olhos do Senhor, um vaso é um instrumento muito importante. Ele cita o vaso como a figura do servo. O servo que se colocou em disposição ao uso do Senhor, né? Então, quando a gente se coloca em uso do Senhor, o vaso ele não tem perna para fazer a sua vontade, muito pelo contrário, ela fica dependente daquilo que vai usar, é dependente daquilo que será, né, instrumento para o seu uso. Interessante, irmãos, que é difícil nós entendermos isso, porque muitas vezes a gente queremos fazer a nossa vontade, né? Nós queremos fazer, né, aquilo que está no nosso coração. E a gente pode dizer assim, mas é minha consagração, é minha vida diante do Senhor, eu estou fazendo aquilo de coração. Mas o Senhor, irmãos, quando Ele nos chama para ser o uso da sua mão, o uso daquilo que Ele preparou na eternidade. Quando Davi colocou no seu coração em erguer um templo do Senhor, ele não estava fora da revelação, muito pelo contrário, era o desejo de Deus que o templo pudesse ser feito, né? Mas só que o Senhor disse a Davi que ele não faria, mas quem iria fazer seria Salomão, né? E Salomão, depois da morte de Davi, começou a construir o templo segundo as orientações que o Senhor já havia dado, ou seja, segundo o projeto de Deus. Então, quando o Senhor, irmãos, Ele nos chama, nós devemos entender que nós vamos estar sendo dependentes da sua vontade e não da nossa vontade. Quanto mais nós fazermos a vontade do Senhor, maior será a honra que Deus vai dar a nós, né? Maior será a honra como a nossa vida diante dos olhos do Senhor. Seremos vasos de honra, né? Qual é a expressão do vaso da desonra? O vaso da desonra, muitas vezes, ele quer fazer aquilo que ele entende, né? Aquilo que ele compreende, aquilo que ele acha que é conceito espiritual, né? Ele não busca, né, o entendimento do projeto de Deus na sua vida. Ele busca, né, se satisfazer, né, como um instrumento de Deus, mas quem governa é Ele. Esse é o vaso da desonra. Amados, o Senhor ele pede aqui, Paulo cita, que, né, a gente seja purificado. A purificação do servo ela é importante e é uma ação que tem que ser contínua. É uma ação que não pode morrer, né, na nossa vida, né? Só hoje, aí eu vou me purificar só no período da manhã, né? Senhor, purifica a minha vida, Senhor, faz isso na minha vida. Não, a gente tem que se purificar todo o tempo. A palavra fala assim, o pecado jaz à porta, né? Ou seja, o pecado todos os dias está se apresentando a nós e nós temos fraqueza ao pecado, né? Quando Adão e Eva pecaram, né, tiveram conhecimento do bem e do mal, a gente começou a ter a opção de escolha de fazer o bem ou o mal, né? E o pior é que aquilo que é errado é mais gostoso. A gente vê assim, mas está na igreja é muito chato, é uma coisa muito, né, comum,
não existe muita excitação, não dá aquele ânimo, aquele vigor, né? Ah não, mas viver lá fora, viver as alegrias lá fora é mais gostoso. Então o pecado ele nunca vai ser ruim, muito pelo contrário, ele vai ser bom. Mas o benefício do pecado é a morte, né? Porque se fosse realmente bom, ele nunca daria enfermidade, nunca daria, né, tristeza, dissensão, nunca faria lares serem separados, né? Se o pecado fosse bom, né? A palavra fala o seguinte: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, então ter santificado, estar sendo purificado todos os dias, né? A palavra diz o seguinte: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, né, será vaso para a honra. Ou seja, será apto para ser instrumento da mão de Deus, será apto para ser usado de acordo com a vontade de Deus, né? Santificado e idôneo para o uso do Senhor, né? Preparado para toda boa obra, né? Aqui Paulo dá uma orientação, né, a Timóteo: foge também dos desejos da mocidade, ou seja, cresça espiritualmente, né? Muitas vezes a gente, até mesmo jovens, tem sonhos, tem ambição, e isso é bom, né? É bom ter ambição, sonhos e correr atrás disso, né? Agora, quando ele fala de desejo, ou seja, fala daquilo que, né, tá plantado no nosso coração, né, que a gente tem que entender qual é o desejo do Senhor, né? Foge do desejo da mocidade, né? E ele diz o seguinte, né? E segue a justiça, a fé, a caridade, que também é o amor, né? E a paz com os que com coração puro invocam o nome do Senhor. Ou seja, fazendo isso, ou seja, seguindo, né, a justiça. Qual é a justiça? A justiça de Deus, né? Aquilo que é certo aos olhos do Senhor, né? O que é a fé? A fé é aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos dá certeza da sua existência. A caridade é o exercimento do amor, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, é o exercitar o amor. O amor não é uma palavra que a gente tem que viver só da boca para fora, mas tem que ser exercitada, né? E também fala assim, né? E a paz, ou seja, ser manso, né? Ser uma pessoa pacífica em todo momento da nossa vida. Quando a pessoa se afronta com a gente procura ser pacífico, né? Ter equilíbrio, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, com os que com coração puro invocam a Deus. Ou seja, qual é o coração puro? É o coração santificado, aquele coração que se separou, né? Aquele coração que vigia, né? Vigiai e orai, né? Porque não sabeis o dia e a hora que o Salvador virá. Ou seja, é o coração que está totalmente inclinado aos desejos, aos desígnios do Senhor, né? E essa mensagem eu vou deixar aqui para que todos os dias, irmãos, você sabe que você é um vaso da mão do Senhor, é um vaso de honra, né? E você vai ser um vaso que o Senhor vai usar. Ah, mas eu não sei, irmão, quando eu vou ser usado pela mão do Senhor. Ore a Deus, né? Busque o Senhor, Ele vai te dar a instrução. Deus, Ele fala, irmãos, e deixa Ele falar o seu coração, e você vai ver quão grande, maravilhoso é viver nas mãos do Senhor. Amém? Eu vou orar aqui nesse momento, entregar esse momento diante do Senhor, e peço que você também coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, a poder, o Pai, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ser a expressão do Teu amor na terra, como vasos de honra, servos, ó Deus, idôneos em ouvir a Tua voz, em fazer a Tua vontade, e que em tudo possamos ser uso das Tuas mãos. Nos abençoa, nos fortifica e nos ensina, Senhor, a nos separarmos, ó Pai, do mundo, das paixões do mundo, de tudo aquilo que o mundo, Senhor, tem oferecido à Tua igreja para nos enganar do caminho que nos leva da eternidade. E nos ensina, Senhor, a falar do Teu amor, a ser instrumento das Tuas mãos, no nome de Jesus.
Amém.